Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, que é Jorge Campos. O povo adora sinais. Até os fariseus e os escribas perguntaram a Cristo, como podem ler em Mateus 12, 38 e 39, o seguinte: Mestre, quisermos ver da tua parte algum sinal. Mas Jesus Cristo lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Isso foi durante o sinal de que Jesus seria o Messias. Mas, acerca da segunda vinda de Cristo, os discípulos também perguntaram a Jesus. Vejam comigo, se faz favor, é Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda. E que sinal haverá da tua vinda. O povo quer sinais. As pessoas gostam de ver sinais. Até os discípulos pediram a Jesus Cristo um sinal. E então, Jesus Cristo procede a dar aos apóstolos, aos seus discípulos, dar uma série de condições que existiriam antes da vinda dele. A maior parte da descrição daqui adiante são condições, ou digamos assim, coisas que iriam acontecer antes da vinda de Cristo, antes do sinal da sua vinda. E um dos princípios que ele demonstra aqui em Mateus 24, vejam comigo, se faz favor, no versículo 42, diz assim: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Ora, se houvesse um sinal, saberíamos o dia. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não se deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Isto está a explicar aqui que o ladrão, quando vem roubar uma casa, não manda um sinal à frente dizer: olha, hoje à noite eu vou roubar a tua casa. Não, não há sinais desse género. Mas acontece quando uma pessoa não espera. E por isso hoje, queridos irmãos, eu quero falar acerca do chamado sinal das 4 luas sangrentas. O que é e o que não é. Também queremos ver alguns dos acontecimentos proféticos ou condições proféticas que existirão antes da vinda de Cristo, tal como ele explicou aos discípulos. Estas condições culminarão no sinal da vinda de Cristo, isto é, o sinal de quando Deus começa a intervenir nas situações mundiais. Esses então serão os verdadeiros sinais celestes. Mas há um ponto importante aqui. O que é que isso tem a ver conosco? Tem a ver porque Jesus Cristo disse: cuidado que não sejam enganados. Cuidado que não sejam enganados. Isso foi o que Jesus Cristo os avisou mesmo ao início. Jesus Cristo os avisou dizendo: cuidado, porque muitos virão dizendo várias coisas para os enganar. Vejam, por exemplo, em Mateus 24, versículos 4 e 5. Diz assim: e ele respondeu: vede que ninguém vos engane. Quando eles perguntaram qual era o sinal. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Virão muitos e enganarão a muitos. Queridos irmãos,
as chamadas 4 luas sangrentas são basicamente 4 eclipses lunares. Por que chamam sangrentas? Sim, às vezes um eclipse lunar é um bocadinho avermelhado, mas de uma maneira geral são cinzentas. Talvez uma razão de chamá-las sangrentas seja para vender mais livros, porque dá mais atenção ao título. Mas você sabia que os eclipses lunares, eclipses da Lua, são muito comuns? Você sabia isso? De uma média, eclipses lunares acontecem 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. E são perfeitamente preditos exatamente a que horas, a que minutos e a que segundos é que acontecem e aonde é que acontecem. Vocês podem fazer uma busca no site da NASA para ver esses detalhes. Ora, vamos dar o exemplo de explicação um pouco para vocês entenderem melhor estes quatro eclipses lunares. Vejamos, por exemplo, que o mundo se fosse assim, deste tamanho. E vemos aqui a Terra, e o planeta Terra, roda assim à volta, e isso é durante um período de 24 horas. Depois, se a Terra fosse desse tamanho, a Lua seria assim do tamanho de um punho. Tenho aqui, por exemplo, um exemplo da Lua, que é uma bolinha de golfe, um bocadinho mais pequena do que proporcional, porque seria do tamanho de um punho, como eu disse. Mas imaginem que a Lua estaria a andar então à volta da Terra. E esta circulação, esta volta à Terra, demora exatamente 29 dias e meio, aproximadamente, digamos assim, porque é quase 30 dias, quase um mês. Mas é o que chamam um mês lunar, que são estes 29 dias e meio. A Lua estaria então a cerca de 12 metros de distância da Terra. Uma grande distância, cerca de 12 metros de distância, nesta proporção. O Sol, por outro lado, o Sol estaria a 5 quilómetros, 3 milhas de distância. Imaginem que eu tenho aqui esta lâmpadazinha, imaginem que isto era o Sol, estaria então a 5 quilómetros de distância e o tamanho do Sol seria aproximadamente 44 metros em diâmetro. Isto é, há cerca de metade de um campo de futebol. Então temos aqui a Lua a andar à volta da Terra, e quando a Lua está deste lado, que isto aqui é a parte da noite durante a Terra, quando a Lua está deste lado, então temos aqui a Lua cheia. Quando a Lua está deste lado e cobre parte da iluminação do Sol, então temos aqui a Lua nova, ou se cortar a iluminação do Sol, porque pode estar um bocadinho mais acima ou mais abaixo, mas se cortar a iluminação do Sol, então temos um eclipse solar. Por isso, temos aqui a Lua nova, e depois a Lua cheia. O eclipse da Lua acontece quando a Lua se esconde atrás da sombra da Terra, e então esse é o eclipse lunar. Como eu disse, estes eclipses lunares acontecem frequentemente, 2 vezes por ano, numa média, e são muito preditos. Além disso, este eclipse lunar acontecem geralmente cerca de 6 meses à parte. Quando acontece um eclipse lunar, o próximo eclipse lunar será cerca de 6 meses depois, na maioria das vezes.
Nem é sempre, às vezes pode ser um mês depois, às vezes pode ser 5 meses depois, mas na maioria das vezes, 63% das vezes, é 6 meses depois. Ora, como expliquei, temos aqui a Terra e vi o Sol e a Lua podia estar na sombra da Terra, isso então seria o eclipse lunar. Esse eclipse lunar acontece durante o período de uma lua cheia. Ora, a lua cheia acontece ao meio do mês lunar, porque o mês lunar começa da lua nova até a outra lua nova. O começo é no dia 1 e depois vem até ao dia 29 ou ao 30, depende, porque é cerca de 29 dias e meio. Mas o que estamos a dizer é que a lua cheia, quando está à volta da Terra, quando a lua cheia está deste lado da Terra, temos aqui a lua e temos aqui o Sol. Quando a lua cheia está aqui, é cerca do dia 15 do mês lunar. Então, em uma maneira de resumo, quando é que acontecem os eclipses lunares? Acontecem no dia 15, isto é, quando é a lua cheia do mês lunar. E, geralmente, na maioria das vezes, são 6 meses à parte, de 6 em 6 meses. 63% das vezes são 6 meses à parte. Agora vamos fazer uma pergunta acerca do calendário de Deus. No calendário de Deus, o primeiro dia da festa dos pães asmos é no dia 15 do primeiro mês do ano. O dia 15 seria, porque é um mês lunar, o dia 15 seria quando a lua seria uma lua cheia. O que é que acontece 6 meses depois? Exatamente 6 meses depois. Isto seria então o 7º mês, no dia 15, que é o primeiro dia da festa de tabernáculos. O que é que acontece 6 meses depois da festa de tabernáculos se o ano for exatamente 12 meses lunares? Porque às vezes é 13. Então no ano seguinte, 6 meses depois, seria o primeiro mês do ano seguinte. E então seria o dia 15, que seria de novo o primeiro dia da festa dos pães asmos. E o que acontece 6 meses depois? De novo, o primeiro dia da festa de tabernáculos. O que eu estou a mostrar é que o primeiro dia da festa dos pães asmos e o primeiro dia da festa de tabernáculos, isto é, os dias 15 do primeiro mês do ano e do 7º mês do ano, são dias em que há lua cheia e pode haver um eclipse lunar. Isso é exatamente o que acontece este ano 2014 e no ano que vem, 2015. Vai haver eclipses lunares no primeiro dia das festas dos pães asmos deste ano, assim como vai haver um eclipse lunar no primeiro dia da festa de tabernáculos deste ano, e 6 meses depois, do ano seguinte, 2015, vai haver um eclipse lunar no primeiro dia, no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, assim como no dia 15 do 7º mês, que é o primeiro dia da festa de tabernáculos. E por isso vemos que isso é uma coisa que pode acontecer, e é o que acontecerá este ano e no ano que vem. A pergunta é, isto aconteceu previamente? Sim, aconteceu. Por exemplo, aconteceu em 1493 e 94, e foi isso um sinal de que alguma coisa aconteceria depois, porque lembrem-se, um sinal tem que ser antes de uma coisa acontecer, está claro, porque é um sinal e depois acontece. O que é que aconteceu depois de 93, 94, 1493, 1494? Nada especial. No livro do Sr. John Hagee,
dá a entender que é o sinal de que os judeus foram expulsos da Espanha. No entanto, os judeus foram expulsos da Espanha no ano anterior desses 4 eclipses. Os judeus foram expulsos da Espanha no ano de 1492, enquanto que esses 4 eclipses foram em 93 e 94. Por isso não podem ser um sinal nesse caso. Então vejamos outro exemplo. Outro exemplo, por exemplo, seria quando houve esses 4 eclipses, que eles chamam tetrad, esses 4 eclipses, um após o outro, foi em 1949 e 1950. O que é que aconteceu aí depois disso? Nada. Mas o que aconteceu antes, no ano antes, isto foi em 1948, foi a criação do Estado de Israel. Por isso, se estamos a apontar a 2014 e 2015, devemos dizer, então foi alguma coisa que aconteceu em 2013, no ano passado, tal como aconteceu quando vemos no ano em que os judeus foram expulsos da Espanha. Foi no ano anterior. No caso da criação do Estado de Israel, que foi em 1948, foi no ano antes desses 4 eclipses lunares. O que é que esse grupo de 4 eclipses aconteceu a outra altura? Sim, aconteceu em 1967 e 68. Mas o que é que aconteceu aí nesse período? No ano de 1967, no dia 5 a 10 de junho, houve a Guerra de 6 Dias no Israel. Mas depois da Guerra de 6 Dias, ainda houve 3 eclipses lunares depois da guerra. Por isso, um sinal que veio depois do acontecimento não é muito válido. Além disso, há outras ocasiões em que este grupo de 4 eclipses que caíram exatamente no primeiro dia da festa dos Pães Asmos e no primeiro dia da festa dos Tabernáculos, isto é, nos dias 15 do primeiro mês e do 7º mês, houve outros casos de grupos e nada aconteceu nesses casos. Mas vejamos de outro ponto. Quem é que vai ver este eclipses em 2014, em 2015? Vocês fazem fazer uma busca para ver quando é que vai acontecer o eclipse de 2014 e 2015. Aqui tem um mapazinho que mostra uma área em branco e uma área em escuro. A área em branco diz que é onde se vai ver o eclipse e a área em escuro é onde não se verá o eclipse. Não, nem verá. Para eles é uma coisa que como se nem tivesse acontecido, porque não vão ver. Só vão ver aqui na área, um pouco no Brasil, parcialmente, um pouco na América do Norte, mas em Israel não vêem nada. Porque o eclipse vai ser sobre, basicamente, a área do Mar Pacífico, como vejo aqui nesta gravura, ou como podia demonstrar aqui, se formos ver o mundo, e então virar o mundo assim na posição, para vocês verem, então será mais ou menos esta posição, estes países que vocês veem aqui, que vão ver o eclipse lunar do dia 15 de abril de 2014. Ora, os outros países não veem nada. E sim, o Israel, que está, digamos assim, deste lado, está praticamente do outro lado do mundo e não verá este eclipse de maneira nenhuma. Por isso, como é que pode ser um sinal para o Estado de Israel? Mas o que podemos dizer então do próximo eclipse do 7º mês do ano do calendário hebraico, quando é que isso vai acontecer? De uma maneira muito semelhante, que vai ser no dia 8 de outubro de 2014, e então esse eclipse também vai ser visto no Pacífico e não vai ser visto de nada na área da África e da Europa
e do Oriente Médio, ali onde está o Israel, que eu fiz uma marcazinha ali. Não se vai ver. Ou, visto de outra maneira, vai ser sobre o mar Pacífico. E então, o que é que se pode dizer acerca do eclipse lunar do ano 2015? No dia 4 de abril de 2015, o ano seguinte, também vai ser sobre o Pacífico, e o eclipse, o quarto eclipse, que será no dia 28 de setembro de 2015, também será em áreas, como veem aqui, em que é mais no Atlântico, e a área de Israel só haverá um bocadinho ali, mas praticamente é sobre a área, sobre o mar Atlântico. E por isso vemos que a visibilidade destes 4 eclipses é basicamente zero para o Estado de Israel. É basicamente zero. Para eles, é como se o sinal não existisse. Lembrem-se que Cristo nos disse, muitos virão para te enganar. E por isso tenham cuidado. No ano passado, muitas pessoas estavam a falar acerca do ano dos Maias, do calendário dos Maias. Isso veio e isso foi. E as pessoas já se esqueceram disso. Este ano, estão a falar das luas sangrentas. Isso vem e isso virá. O que é que acontecerá? Qual será a conversa do ano seguinte? Seja o que for. Precisamos de ter cuidado, porque muitos virão para vos enganar. Ora, queridos irmãos, sim, é verdade que vivemos em tempos difíceis. Sim, coisas vão acontecer a este mundo neste ano, 2014, e no ano seguinte, 2015, que vão ser coisas terríveis, porque estamos numa área da crise do fim. Estamos no tempo da crise do fim. Mas lembrem-se o que Jesus disse em Mateus 24. Leiam comigo, se faz favor, em Mateus 24, versículo 24. Mateus 24, versículo 24. Pois diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, isto é, milagres, para enganar, e se possível, os próprios eleitos. Se possível, enganar os próprios eleitos. Queridos irmãos, vão haver muitos sinais e milagres para enganar. Cuidado, é o que Jesus Cristo está aqui a dizer. Cuidado para não serem enganados. Porque, se possível, enganava até os próprios eleitos. Então, vamos fazer uma pergunta. Quais são os acontecimentos, digamos assim, de maior importância, de relevo, que posso relevar aqui brevemente, que serão, digamos assim, os verdadeiros sinais a observar? Porque serão acontecimentos, em vez de sinais, serão acontecimentos. O primeiro está em Mateus 24, versículo 22. Mateus 24, versículo 22, que diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. O que está aqui a dizer, queridos irmãos, é que vamos ter a capacidade, como seres humanos, de destruir a humanidade inteira. Queridos irmãos, isto só tem sido uma possibilidade humana desde quando o homem fez a primeira bomba atómica. Só desse período, a partir de 1945, é que o mundo tem estado em condições em que isto se torna possível. Mas agora ainda está ainda mais possível porque estas armas nucleares estão
mais proliferadas por várias nações e a possibilidade está de estarem nas mãos de nações que têm certos problemas emocionais na maneira que reagem no mundo e na cena política mundial. E por isso estamos numa crise. Mas aqui está um dos pontos, umas coisas que são significantes, que virão a acontecer, é que vamos ter capacidade de destruirmos o mundo inteiro. Queridos irmãos, além disso, vocês sabem, em Daniel 12, versículo 4, que diz que a ciência se multiplicará. E, queridos irmãos, basta olhar ao vosso lado, com o desenvolvimento de computadores, de sistemas de telefones inteligentes e gravuras e capaz de mandar mensagens de um lado do mundo ao outro e ver gravuras imediatamente à volta do mundo inteiro. Vê-se que este conhecimento, esta ciência se está a multiplicar de uma maneira extremamente rápida. Por isso, debaixo desse mesmo tipo de acontecimento, que digamos assim, um desenvolvimento técnico mundial, que seja por computadores, que seja por armas nucleares, seja o que for, vai haver um desenvolvimento técnico mundial como nunca existiu antes. Até vocês podem ler no Apocalipse capítulo 11, versículo 9, onde fala acerca das duas testemunhas que vão ser destruídas, e durante esse período de 3 dias e meia em que vão ser destruídos, todo mundo os vai ver. Queridos irmãos, hoje é possível, através da televisão mundial e disso tudo, todo mundo vai ver. Por isso estamos numa situação em que esta tecnologia, esta técnica é tal que estamos numa condições em que as coisas do tempo do fim podem acontecer. Será numa situação técnica como existe hoje em dia, que nunca existiu previamente, exceto, digamos assim, nos últimos menos de 100 anos. E por isso, esta primeira condição está cumprida. Já está cumprida e por isso estamos nestes dias do fim. Uma segunda condição de que Jesus Cristo falou é que vai haver a necessidade do Estado de Israel existir no Oriente Médio, isto é, a controlar a cidade de Jerusalém. Porque vocês veem em Mateus 24, está a falar acerca das pessoas que estejam em Jerusalém para fugir, e está a falar às pessoas cristãs, assim também como aos judaicos, e vocês podem ler, ou vamos ler brevemente, em Zacarias capítulo 12. Em Zacarias capítulo 12. Mas esta situação só veio a acontecer depois de 1948. Porque em 1948 foi quando o Estado de Israel foi, digamos assim, estabelecido. Mas nesse período ainda não tinha o controle sobre Jerusalém. E depois, no ano de 1967, durante o período da Guerra dos 6 Dias, então os judeus tomaram controle sobre Jerusalém. Por isso, estamos numa era no mundo em que estas profecias do tempo do fim podem acontecer porque os judeus estão em controle dessa área. Vejam, por exemplo, algumas profecias aqui em Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12. Diz assim, versículo 2 a 3. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear, de tremor, digamos assim, para todos os povos em redor. E também para Judá, isto é os judeus, a nação judaica, durante o sítio contra Jerusalém. Por isso vê-se que a nação judaica tem que estar a controlar a área de Jerusalém neste período. E continuando então a ler no versículo 3, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. E, queridos, hoje em dia, a situação no Oriente Médio e em Jerusalém é uma pedra pesada para todos os povos. É uma crise aí que todos tentam resolver, mas não conseguem resolver.
Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. Se quiserem atacar e atacar Jerusalém, diz assim, se ferirão gravemente. E contra ela se juntarão todas as nações da terra. Todas as nações da terra vão estar contra a nação israelita, dos judeus. Vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 9, diz assim, naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E depois vejam um bocadinho mais à frente, no capítulo 14, porque vemos que isto é do período do tempo do fim, que é para pôr isto no período do tempo, que diz assim no capítulo 14 de Zacarias, no versículo 1 diz, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus desposos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor, isto é Jesus Cristo, e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, os pés do Senhor, os pés de Jesus Cristo. Isto é a vinda de Jesus Cristo. Por isso vê-se que as condições têm que ser que a nação de Israel, o Estado de Israel, isto é, dos judeus, tem que ser um Estado existente. E isso só existe durante os últimos, digamos assim, pouco mais de 50 anos. Por isso estamos num tempo do futuro que foi previsto e estamos nesse tempo para o tempo do fim. Por isso em parte já foi cumprido. Outra parte que ainda não foi cumprida é o que diz em Daniel 12. Em Daniel 12, versículo 11. Em Daniel 12, versículo 11, que está a falar aí de que neste período do fim, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, que Jesus Cristo fala da abominação desoladora em Mateus 24. E ele diz aqui, depois do sacrifício diário for tirado. Hoje em dia o sacrifício diário ainda não foi estabelecido, mas está a falar de um período que vão parar o sacrifício diário. Por isso vai haver um tempo em que o sacrifício diário vai ser iniciado e depois vai ser parado por causa da abominação desoladora. Por isso, queridos irmãos, certas partes desta profecia ainda não foram cumpridas. Mas para você estudar mais acerca do assunto, temos um guia de estudo bíblico, o Oriente Médio na profecia bíblica, para você estudar mais acerca destes assuntos e de que acontecerão aí no Oriente Médio. A terceira condição que é muito importante que acontecerá e que Jesus Cristo falou, vejam comigo em Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, versículo 14. Ele aí diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações, então virá o fim. O evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo. E isto é o que nós estamos a fazer agora, a pregar o evangelho, a boa nova do reino de Deus, que vai ser estabelecido na terra. E temos este guia de estudo acerca do evangelho do reino de Deus, que vocês podem pedir de graça, buscando no site demonstrado acima, e vocês podem pedir este guia de estudo. Mas o ponto aqui é, queridos irmãos, que vivemos num tempo único na história mundial, em que este evangelho do reino de Deus está a ser pregado à volta do mundo em várias línguas, como nunca foi anteriormente. E é o que a Igreja de Deus Unida está a fazer hoje em dia. E o fato de você estar a ouvir esta mensagem é o fato de que estamos a pregar o evangelho do reino de Deus em todo o mundo como uma testemunha. Não está a dizer que todo mundo tenha ouvido, que todas as pessoas no mundo tenham ouvido, mas está a ser pregado como testemunha para as pessoas depois dizer, mas isto não foi pregado. Foi pregado. E se vocês têm ouvidos para ouvir,
vocês ouvirão. Isso então, digamos assim, é um acontecimento, um evento, um sinal que está em progresso, que está a acontecer. Este, digamos assim, é o terceiro sinal importante, que não é necessariamente um sinal, mas é um indicativo, é um acontecimento indicativo de que estamos no tempo do fim. Queridos irmãos, o que é que você tem que fazer agora? O que é que você tem que fazer agora? O que é que você tem que fazer é que você e eu precisamos agora de desenvolver um bom relacionamento com Deus agora. Precisamos de estar prontos agora. Não é depois, não é mais tarde, mas é agora. Precisamos estar prontos. E depois disso, que outros acontecimentos estão para acontecer no futuro? Outros acontecimentos agora, digamos assim, em desenvolvimento, vocês podem ler um bocadinho mais acerca disto neste livro, Guia do Nosso Estudo, como você pode entender a profecia bíblica. E depois temos um outro guia de estudo também, o livro do Apocalipse Revelado, que falam bastante acerca destes acontecimentos futuros que vocês podem pedir e buscar no site. Mas umas coisas que vão acontecer agora é que vão haver novas ordens mundiais que vão ser estabelecidas no mundo, que estão agora a ser estabelecidas. Uma delas, como vocês podem estudar através de Daniel 2 e Daniel 7, e como disse nestes dois guias de estudo que eu mencionei, fala mais acerca disso, mas vai haver um sistema dominante na Europa que basicamente será, digamos assim, uma restauração do antigo Império Romano. Vocês, quando estudam a história da estátua de Daniel 2, vê-se que houve a cabeça que representava a Babilónia, depois os ombros a Pérsia, o lombo a Grécia e depois as pernas e os pés representando o Império Romano, com 10 tentativas de ser ressuscitado. E a 10ª, digamos assim, tentativa será forte e terá sucesso ao longo com essa ordem mundial que vai estar a desenvolver-se, em que vemos que possivelmente a Europa unida seja um início ou preparar essa situação. Vai haver também um falso profeta que vai, digamos assim, montar essa besta ou esse sistema governamental que é mencionado como a besta ou como o Reino do Norte e que será uma ressurreição do Império Romano. Também a Bíblia vê-se em Daniel 11 que vai haver um conflito entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Então, quem é o Reino do Sul? Uma vez mais, temos aqui este livro que descreve estas situações em grande detalhe, o Oriente Médio na profecia bíblica, e vê-se aí, por exemplo, em Daniel 11, quando estudamos Daniel 11, você pode fazer isso com a ajuda do nosso estudo bíblico, verá que vai haver este conflito entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E por isso é preciso agora estar a haver um desenvolvimento, uma evolução deste Reino do Sul. E vê-se isto nestes movimentos, digamos assim, radicais, muçulmanos, que possivelmente serão o Rei do Sul. Isto é, uma nova ordem mundial que se está a estabelecer. E então haverá um conflito entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, como podem ler. A terceira, digamos assim, nova ordem mundial que se está a estabelecer é o que a Bíblia chama de Gog e Magog. Vocês podem ler isso em Daniel 11, 44, assim como em Apocalipse 9, 13 a 21, e que é Gog e Magog, que estão a começar a estabelecer, que são as nações do Oriente, possivelmente China, Rússia, Japão, nações dessa área, e aí vemos essas nações agora a começarem-se a estabelecer e puxar assim a ver quem é que vai ser
o chefe entre elas e coisas assim. Esse vai ser, digamos assim, a quarta série de acontecimentos mundiais que estamos a ver, é a formação destes 3 blocos principais vamos chamar simplesmente a eles novas ordens mundiais. E estes 3 blocos vão estar a lutar entre eles e começar a puxar um ao outro a ver quem é que vai ter a supremacia. Depois, o quinto, digamos assim, acontecimento de maior importância que vai acontecer vai ser a queda dos Estados Unidos, da Inglaterra e da nação de Israel durante o período de 1 mês. Isso vai ser inspirado por Satanás dentro de um período de 1 mês. Vocês vejam isso em Oséias, capítulo 5, Daniel, Oséias, capítulo 5, versículo 5 a 7. Diz assim, Oséias 5, 5 a 7. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim, representando assim os Estados Unidos e as nações inglesas, de língua inglesa, e as nações israelitas, que são além dos judeus, não são só judeus, e Efraim, que são as nações da Grã-Bretanha, cairão por causa da sua iniquidade, e Judá, isto é, os judeus, que é hoje em dia o Estado de Israel, mas os judeus à volta do mundo, cairá juntamente com eles. Estes 3 grupos, digamos assim, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a nação de Israel, cairão juntamente com eles. Eles irão com os seus rebanhos e seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Vão orar e pedir, mas Deus não responderá aos pedidos deles, não responderá a essas orações. Deus, se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos, geraram filhos pagãos, filhos desobedientes aos pais. Agora, a lua nova os consumirá com as suas porções. A palavra festa não está no original, no geral hebraico. Agora, a lua nova os consumirá com as suas porções. Isto é um novo mês. Ou, como vocês podem ler na Almeida, Corrigida e Fiel, diz assim, agora, em um só mês, os consumirá com as suas porções. Serão destruídos durante um mês. Isto será uma coisa que acontecerá depois, provavelmente, como se lê em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, depois de haver esta guerra no céu entre Satanás, e ele então será expulso para a terra, e ele vai então perseguir a Igreja de Deus, como podem ver no versículo 13 de Apocalipse 12. A Igreja de Deus vai fugir para o deserto, como vem no versículo 14, e depois vem no versículo 17 de Apocalipse 12, que parte da Igreja foge, mas outra parte não foge. Parte da Igreja vai ser protegida no deserto e outra parte não vai ser protegida. Esses são os que observam as leis de Deus, isto é, o sábado, particularmente, que será importante de mencionar aqui, o sábado, pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, e que acreditam em Cristo. Os outros não, a parte da igreja não fugirá. Essa parte que não vai fugir, então Satanás vai querer atacar. Mas como essa parte vai estar dispersa na maioria através do mundo, mas os 3, digamos assim, nações principais que puxam, digamos assim, a democracia mundial são os Estados Unidos, a Inglaterra e Israel, ao mesmo tempo são as nações israelitas. A maneira de Satanás atacar a igreja é destruir os Estados Unidos, a Inglaterra e Israel. Queridos irmãos, lembrem-se que quando isto acontecer, os cristãos, os verdadeiros cristãos, têm que estar prontos. Neste momento, têm que estar prontos para serem protegidos. Notem que
Os sinais celestiais ainda não aconteceram. Os sinais celestiais ainda não aconteceram. Por isso é que Jesus Cristo disse, cuidado que não vos enganem. Vejamos outra vez em Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24, versículo 40 a 41. Mateus 24, 40 a 41. Diz assim, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Alguns membros da igreja serão protegidos, outros não são protegidos. Serão protegidos no deserto, outros não. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada à outra. Vê-se que parte da igreja de Deus será protegida e parte não será protegida. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Esta proteção da igreja de Deus acontece antes da destruição dos Estados Unidos, da Inglaterra, vai ser protegidos. Depois acontece esta destruição das nações, porque os outros ficaram atrás e então vão ser perseguidos. E como é que vão ser perseguidos? Vão ser perseguidos através da 6ª condição que eu estou a falar hoje, que é a grande tribulação. A grande tribulação, que vem aqui em Mateus 24, versículo 21, diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Haverá grande tribulação. E durante essa grande tribulação, que vai ser inspirada por Satanás, vão enforçar a guarda do domingo. Assim forçando, e sem haver a democracia, e sem haver, digamos, estas leis em que há a proteção religiosa, porque este governo da besta, com este sistema religioso, vai eliminar essa proteção religiosa, vai eliminar essa constituição de proteção de religião nos países, digamos assim, principalmente nos países católicos, e então vai haver esta grande tribulação. Porque vão enforçar a guarda do domingo. Isso é o que a Bíblia chama a marca da besta. Sim, as pessoas são enganadas a dizer que a marca da besta é um chip ou coisa assim, e pensam que não têm a marca da besta porque não têm um chip, mas estão enganadas. Porque, embora pensam que não têm a marca da besta, estão a guardar o domingo. E quando fazem isso, ao fim de contas, têm a marca da besta. Por isso tenham cuidado, que não sejam enganados. Tenham cuidado. E essa maneira vai ser a maneira de Satanás perseguir o resto da igreja de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E só depois da grande tribulação, é que haverão, digamos assim, a 7ª condição que eu estou a marcar aqui hoje, ou sublinhar hoje, que são os sinais celestes por Deus que vão ser dados. E estes sinais celestes são a indicação de que Deus está agora a começar a intervir na situação mundial. Vejam comigo em Mateus 24, versículo 29 e 30. Diz assim, logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Queridos irmãos, isto é mais do que um eclipse lunar. É muito mais do que um eclipse lunar. Isto são sinais sobrenaturais causados por Deus. São os sinais celestes. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Queridos irmãos, sim, haverá um sinal antes da vinda de Cristo. Esses serão os sinais celestes. Mas para nós, é um bocado tarde demais. Como um aviso. Porque os sinais celestes serão depois da grande tribulação. Serão depois do ataque de Satanás à igreja. Sim, haverá muitos sinais, entretanto, mas esses são decepções. São sinais enganadores. Cuidado, não deixem que ninguém vos engane, como Jesus Cristo nos disse. Por isso, queridos irmãos, eu descrevi várias condições que vão acontecer. Por exemplo, mencionei que a tecnologia seria tal que havia um grande avanço científico e capacidade das pessoas serem capazes de destruir uns aos outros. Também disse que o Estado de Israel seria uma nação que não era uma nação por quase 2000 anos anteriormente, ou mais. Depois também disse que o Evangelho do Reino de Deus seria publicado ao fim do mundo. E o fato de você estar a ver e ouvir esta mensagem é que o Evangelho do Reino de Deus está a ser publicado agora. Estamos neste tempo. Quando Jesus Cristo decidir que foi publicado suficientemente, como um testemunho suficiente para a terra, e quando esta obra cessar, porque um dia vai cessar, um dia não vão poder ouvir estes sermões, vão ser calados, porque estamos então num período da fome e da sede de ouvir a palavra de Deus. Quando esse período vier, será depois deste estabelecimento das novas ordens e então a queda de Israel. A igreja que está a fazer a obra terá que ter de fugir para o deserto. Outras partes da igreja ou outros membros da igreja que não estejam assim tão comprometidos e que não estejam prontos, decisão de Deus, quem será isso? Não serão protegidos. Depois vai ser a queda das nações israelitas, que no âmbito das coisas estou a falar que são mais do que os judeus, são os israelitas todos, além dos judeus, as 12 tribos de Israel. E depois, então, virá a grande tribulação. Essa grande tribulação será uma perseguição muito forte daqueles que obedecem os mandamentos da lei de Deus. E para fazerem isso, vão forçar a guarda do domingo e acabar com as constituições de liberdade religiosa nos países à volta do mundo. Depois disso, depois dessa tribulação, só depois dessa tribulação, é que então haverão os sinais celestes. Porque se Deus, através de Jesus Cristo, não intervisse no mundo, o mundo seria completamente destruído. Queridos irmãos, o nosso sinal que é aplicável a nós é o sinal da figueira. Está aqui em Mateus 24, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Porque já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Vocês veem estas coisas que estão a acontecer. O verão está próximo. Assim também, vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Queridos irmãos, esta geração de pessoas a viver não passará. Isto vai acontecer nesta geração. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai.
Por isso não há um sinal a dizer, olha, é amanhã. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, de comiam e bebiam, casavam e dançavam de casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Faziam como se todas as coisas estivessem a continuar a andar de coisa normal. Ter filhos, casar, as coisas estão a andar normalmente. E não o perceberam senão quando veio o dilúvio. E os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando, uma no moinho e outra será tomada, deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse arrombada a casa. Se soubesse, através de um sinal, que o ladrão veio hoje à noite, não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso ficai vós apercebidos, porque à hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Queridos irmãos, o sinal da figueira é que o verão está aqui, está à porta. O que nós temos que fazer agora, queridos irmãos, é que temos que estar prontos agora, antes que seja tarde demais.